Você já sentiu que está perdido, mesmo continuando vivendo normalmente? Como se por fora estivesse tudo certo, mas por dentro você estivesse cansado, travado e sem direção. Muitos jovens hoje vivem assim: ansiedade, medo do futuro, comparação, pressão, vazio emocional e a sensação de que estão carregando um peso que ninguém vê. Mas a história de Josué mostra uma coisa: Deus usa pessoas com medo também. Josué não era perfeito. Ele também teve inseguranças, pressão e momentos difíceis. Mas foi justamente nele que Deus falou: seja forte e corajoso. Talvez essa palavra não seja só para Josué. Talvez seja para você também. Então fica até o final dessa mensagem, porque essa história pode reacender algo dentro de você que estava apagado. Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, o Senhor falou com Josué, que era seu ajudante, e disse que agora era o momento de assumir a liderança do povo e atravessar o rio Jordão rumo à terra prometida. Deus disse que estaria com Josué assim como esteve com Moisés, e que ninguém conseguiria derrotá-lo enquanto ele permanecesse firme. O Senhor o incentivou várias vezes a ser forte e corajoso, sem desanimar nem ter medo. Também orientou Josué a permanecer atento à lei, meditando nela dia e noite, para agir com sabedoria e não se desviar do caminho. Então Josué começou a organizar o povo. Ele mandou os líderes prepararem tudo, porque dentro de poucos dias atravessariam o Jordão para tomar posse da terra que Deus havia prometido. As tribos responderam dizendo que seguiriam Josué, assim como seguiram Moisés, e desejaram que Deus estivesse com ele. Também afirmaram que obedeceriam às suas ordens e novamente disseram: seja forte e corajoso. Livro de Josué, capítulo 2. Josué enviou secretamente 2 homens para espionarem a cidade de Jericó e observarem a terra. Eles chegaram à casa de uma mulher chamada Raabe e ficaram ali. O rei de Jericó soube que homens de Israel tinham entrado na cidade e mandou procurá-los. Mas Raabe escondeu os 2 espias no telhado de sua casa, debaixo de feixes de linho, e enganou os soldados dizendo que os homens já haviam ido embora. Depois que os soldados saíram à procura deles, Raabe subiu ao telhado e conversou com os espias. Ela disse que todos na cidade estavam com medo do povo de Israel, porque tinham ouvido falar de como Deus abriu o Mar Vermelho e deu vitória ao povo em outras batalhas. Raabe reconheceu que o Deus de Israel era poderoso nos céus e na terra. Então pediu misericórdia para ela e sua família quando Israel conquistasse Jericó. Os espias prometeram protegê-la, desde que ela não contasse a ninguém sobre a missão deles. Também disseram que ela deveria amarrar um cordão vermelho na janela de sua casa e reunir toda a sua família dentro dela quando o ataque acontecesse. Raabe ajudou os homens a fugirem pela janela, porque sua casa ficava sobre o muro da cidade. Ela orientou que eles se escondessem nas montanhas por 3 dias, até os perseguidores desistirem da busca. Os espias fizeram exatamente isso e depois voltaram até Josué. Eles contaram que Deus realmente havia entregado a terra nas mãos deles e que o povo da região estava cheio de medo. Livro de Josué, capítulo 3. Logo cedo, Josué e todo o povo de Israel partiram em direção ao rio Jordão. Eles acamparam ali antes da travessia. Depois de 3 dias, os líderes passaram pelo meio do povo dando instruções. Disseram que, quando vissem os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, deveriam seguir atrás dela, mantendo certa distância, para saberem o caminho que deveriam seguir, pois nunca tinham passado por ali antes. Josué disse ao povo para se santificar, porque no dia seguinte Deus faria maravilhas entre eles. Então Deus falou com Josué e disse que começaria a exaltá-lo diante de Israel, para que todos soubessem que ele estava com Josué, assim como esteve com Moisés. Josué ordenou aos sacerdotes que carregavam a arca que avançassem até as águas do Jordão. Então ele disse ao povo que, através daquele milagre, saberiam que o Deus vivo estava no meio deles e expulsaria os inimigos da terra prometida. Quando os sacerdotes entraram no rio carregando a arca, aconteceu algo extraordinário. As águas do Jordão pararam de correr. O rio se abriu e o povo atravessou em terra seca.
Enquanto isso, os sacerdotes permaneceram firmes no meio do rio até que toda a nação terminou a travessia. Israel atravessou o Jordão diante de Jericó, vendo mais uma vez o poder de Deus agir diante deles. Livro de Josué, capítulo 4. Depois que todo o povo terminou de atravessar o rio Jordão, o Senhor falou com Josué e mandou escolher 12 homens, um de cada tribo de Israel. Esses homens deveriam pegar 12 pedras do meio do Jordão, exatamente do lugar onde os sacerdotes estavam parados com a Arca da Aliança, e levar as pedras até o local onde o povo passaria a noite. Josué chamou os 12 homens escolhidos e explicou que aquelas pedras serviriam como memorial para o futuro. Quando os filhos perguntassem o significado delas, o povo lembraria que as águas do Jordão se abriram diante da Arca do Senhor para que Israel atravessasse em terra seca. Os homens fizeram exatamente como Deus havia ordenado. Josué também colocou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes estavam parados. Os sacerdotes continuaram no meio do rio até que todas as ordens do Senhor fossem cumpridas. Depois disso, eles saíram do Jordão carregando a arca, e assim que pisaram em terra seca, as águas voltaram ao normal e o rio encheu novamente. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, perto de Jericó. Então Josué levantou ali as 12 pedras tiradas do Jordão e disse ao povo que aquele memorial serviria para que todas as gerações lembrassem do poder de Deus. Também seria um sinal para todos os povos da terra reconhecerem a força do Senhor e para que Israel aprendesse a temer e respeitar Deus para sempre. Livro de Josué, capítulo 5. Quando os reis dos amorreus e cananeus souberam que Deus havia secado o rio Jordão para Israel atravessar, ficaram com medo e perderam a coragem diante do povo. Naquele tempo, o Senhor mandou Josué circuncidar novamente os israelitas, porque a geração que havia saído do Egito morreu no deserto, e muitos dos nascidos durante a caminhada ainda não tinham sido circuncidados. Depois que o povo se recuperou, Deus disse a Josué que naquele dia havia removido a vergonha do Egito sobre Israel. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Gilgal. Os israelitas celebraram a Páscoa na terra de Canaã. No dia seguinte, começaram a comer dos frutos da própria terra prometida, pães sem fermento e grãos colhidos dali. Depois disso, o maná que caía do céu diariamente deixou de aparecer, porque agora o povo já se alimentava da terra que Deus lhes entregara. Certo dia, perto de Jericó, Josué viu um homem parado diante dele com uma espada na mão. Josué perguntou se ele era amigo ou inimigo. O homem respondeu que era o comandante do exército do Senhor. Então Josué se ajoelhou em reverência e perguntou o que Deus queria lhe dizer. O comandante do Senhor mandou Josué tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era santo. E Josué obedeceu. Livro de Josué, capítulo 6. A cidade de Jericó estava completamente fechada e protegida por causa do povo de Israel. Ninguém entrava nem saía. Então o Senhor falou com Josué e disse que já havia entregado Jericó, seu rei e seus guerreiros, nas mãos de Israel. Deus deu uma estratégia diferente. Durante 6 dias, os soldados deveriam rodear a cidade uma vez por dia, enquanto 7 sacerdotes caminhariam diante da Arca da Aliança, tocando trombetas. No 7º dia, o povo deveria rodear a cidade 7 vezes. Depois do toque forte das trombetas, todo o povo gritaria em alta voz e os muros cairiam. Josué reuniu os sacerdotes e o povo e explicou tudo como Deus havia mandado. Durante os primeiros 6 dias, eles fizeram exatamente isso em silêncio, apenas ouvindo as trombetas enquanto rodeavam a cidade. No 7º dia, levantaram cedo e rodearam Jericó 7 vezes. Na última volta, os sacerdotes tocaram as trombetas com força, e Josué ordenou que o povo gritasse, porque Deus havia entregado a cidade nas mãos deles. Então os muros de Jericó caíram, e os israelitas entraram diretamente na cidade e a conquistaram. Tudo foi destruído conforme a ordem dada. Mas Raabe e toda a sua família foram poupadas, porque ela havia escondido os espias enviados anteriormente, a prata, o ouro
e os objetos valiosos foram separados para o tesouro do Senhor. Depois disso, Josué declarou uma maldição sobre quem tentasse reconstruir Jericó. E a fama de Josué se espalhou por toda aquela terra. Livro de Josué, capítulo 7. Depois da vitória em Jericó, um homem chamado Acã desobedeceu à ordem de Deus e pegou escondido algumas coisas que deveriam ter sido totalmente entregues ao Senhor. Por causa disso, a ira de Deus se levantou contra Israel. Sem saber do que havia acontecido, Josué enviou homens para espionar a cidade de Ai. Os espias voltaram dizendo que a cidade era pequena e que não precisava enviar todo o exército. Então cerca de 3.000 homens foram enviados para lutar contra Ai, mas acabaram derrotados. Muitos morreram, e o povo ficou tomado pelo medo e desânimo. Josué rasgou suas roupas, caiu com o rosto em terra diante da arca do Senhor e perguntou por que aquilo tinha acontecido. Então Deus respondeu que Israel havia pecado e quebrado a aliança, porque alguém havia pegado aquilo que era proibido. Deus disse que não estaria mais com eles até que o pecado fosse removido do meio do povo. Na manhã seguinte, Josué reuniu Israel por tribos, famílias e casas, até que Acã foi identificado. Josué perguntou a ele o que havia feito, e Acã confessou que pegou uma capa valiosa, prata e ouro, escondendo tudo em sua tenda. Os objetos foram encontrados exatamente onde ele disse. Então Acã, sua família, seus animais e tudo o que possuía foram levados ao vale de Acor. Ali receberam punição por causa da desobediência. Depois disso, a ira do Senhor se afastou de Israel. Livro de Josué, capítulo 8. Depois que o pecado foi removido do meio do povo, o Senhor falou novamente com Josué e disse para ele não ter medo nem desanimar. Deus mandou Josué levar todo o exército contra a cidade de Ai, porque agora a vitória seria entregue nas mãos de Israel. Então Josué preparou uma estratégia de emboscada. Durante a noite, enviou parte dos soldados para ficarem escondidos atrás da cidade, enquanto o restante avançaria pela frente. Quando o rei de Ai viu o exército de Israel, saiu rapidamente para lutar, pensando que venceria novamente como antes. Então, Josué e seus homens fingiram fugir, atraindo os soldados para longe da cidade. Nesse momento, os homens escondidos saíram da emboscada, entraram em Ai e colocaram fogo na cidade. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça subindo, perceberam que estavam cercados e sem saída. Então, Israel atacou dos dois lados e derrotou completamente o exército inimigo. O rei de Ai foi capturado e morto, e a cidade foi destruída. Depois da vitória, Josué construiu um altar ao Senhor no Monte Ebal, conforme havia sido ordenado por Moisés. Ali ofereceram sacrifícios e escreveram a lei diante do povo. Todo Israel, incluindo homens, mulheres, crianças e estrangeiros, ouviu a leitura das palavras da lei, das bênçãos e das maldições. Josué não deixou de ler nenhuma das palavras que Moisés havia ordenado ao povo. Livro de Josué, capítulo 9. Depois das vitórias de Israel, vários reis da região se uniram para lutar contra o povo liderado por Josué. Mas os moradores de Gibeão decidiram agir de outra maneira. Eles prepararam um plano para enganar Israel e conseguir fazer um acordo de paz. Os homens de Gibeão pegaram sacos velhos, roupas gastas, sandálias desgastadas e pão seco e mofado, fingindo que tinham viajado de muito longe. Então chegaram até Josué e disseram que vinham de uma terra distante, porque tinham ouvido falar do poder do Deus de Israel. Pediram que fosse feita uma aliança de paz com eles. Os líderes de Israel desconfiaram e perguntaram quem eram e de onde vinham. Mas os gibeonitas continuaram sustentando a mentira. Os israelitas olharam as roupas velhas, o pão seco e os sinais da suposta viagem longa, mas cometeram um erro importante. Não buscaram a direção do Senhor antes de decidir. Então Josué fez um acordo de paz com eles e jurou protegê-los. 3 dias depois, Israel descobriu que os moradores de Gibeão eram vizinhos e moravam perto dali. O povo ficou indignado porque havia sido enganado, mas os líderes mantiveram a promessa feita em nome do Senhor e decidiram não atacar Gibeão. Como consequência da mentira,
os gibeonitas passaram a servir Israel, trabalhando como carregadores de lenha e água para o serviço do altar do Senhor. Mesmo assim, permaneceram vivos por causa da aliança feita. Livro de Josué, capítulo 10. Quando o rei de Jerusalém soube que os moradores de Gibeão haviam feito paz com Israel, ficou muito preocupado, porque Gibeão era uma cidade importante e forte. Então, ele chamou outros 4 reis amorreus para formarem uma aliança contra Gibeão. Os gibeonitas enviaram mensagem para Josué pedindo ajuda, lembrando da aliança que haviam feito. Josué saiu imediatamente com seu exército durante a noite para defendê-los. O Senhor disse a Josué para não ter medo, porque entregaria aqueles reis nas mãos de Israel. Quando o exército israelita atacou de surpresa, os inimigos ficaram em confusão e começaram a fugir. Enquanto fugiam, Deus lançou grandes pedras do céu sobre eles e muitos morreram. Naquele dia, Josué fez uma oração diante do povo e pediu que o sol e a lua parassem para que Israel tivesse tempo de completar a vitória. E o sol permaneceu parado por um longo período, até que os inimigos fossem derrotados. Os 5 reis se esconderam dentro de uma caverna, mas foram encontrados. Josué mandou fechar a entrada da caverna até o fim da batalha. Depois da vitória completa, os reis foram tirados da caverna e julgados. Israel continuou avançando e conquistando várias cidades da região, porque o Senhor lutava pelo povo. Josué liderou Israel em muitas vitórias e dominou grande parte da terra prometida. Depois disso, o povo retornou ao acampamento em segurança.